Boa noite. Boa noite para quem é boa noite. Dá um tempinho para as pessoas entrarem. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos fazer um papo sobre anticoncepcional. Ei, Alessandra. Boa noite, pessoal. Uma conversa assim que é muito necessária e normalmente eu falo muito aqui da yoga terapia hormonal e às vezes essa fala vai direcionada para um público que tem um sintoma hormonal. Ei, Jéssica, tudo bem? Ei, Vanessa. Então, às vezes, né, a minha fala fica muito voltada para quem já tem um sintoma de lá para o climatério, para a menopausa. Mas as questões hormonais, né, que me chegam com a yoga terapia, elas vêm muito também das pessoas mais jovens. Então, estou tendo muita experiência e a técnica também se presta, né, a regular o ciclo, ativar os hormônios. Então, nós vamos fazer hoje uma fala voltada aí para quem tá com esse dilema que é eterno, né? A doutora Adriana chegou, então eu quero alguém assim, doutora, né, no assunto para poder responder todas as dúvidas e as questões que vêm, né, que chegam para mim no consultório. Então, muitas vezes a gente responde, mas não com uma forma, né, com uma profundidade, com uma assertividade. Então, a doutora Adriana vai entrar. Porque nós vamos sair do Dr. Google, direto do Dr. Google para a doutora Adriana. Tudo bem, Boa doutora? noite, Boa noite, tudo tudo jóia? bom? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tá me Tô vendo te ouvindo direitinho? bem. Tá Ai, me que ouvindo bom. aqui também? Ah, Tô. então tá ótimo. Pois é, doutora Adriana, estou apresentando aqui, né, para as Aham. pessoas, então, para quem está chegando aqui para mim também, eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta, trabalho com a saúde da mulher na área da fisioterapia pélvica e com as práticas integrativas associadas. Então, dentro dessas práticas, tem o método da yoga terapia hormonal, Uhum. e é fazendo esse link que eu te trago aqui hoje, né? Porque a yoga terapia hormonal é uma sequência para ativar os hormônios ou para equilibrar. E eu tenho visto que nas mulheres que têm um ciclo natural, tem trazido assim muitos resultados bem interessantes, né? Uhum. De melhorar a TPM, até ter uma ação na endometriose e na Uhum. regulação desse ciclo que é mais irregular. E as Sim. pessoas chegam para mim no consultório perguntando, né? Então vem a questão toda assim, um palpite sobre anticoncepcional, né? Às vezes quando chega lá perto da menopausa, tenho percebido muito julgamento assim, porque eu usei pílula, né, a vida inteira, então assim, com uma culpa, como se isso fosse pior, né, do que se perceber. Eu acho que a gente está num momento de percepção dos ciclos, né? Então Sim. isso é muito interessante, né? Tanto para quem Uhum. está na fase produtiva ou não. Mas Uhum. às vezes a opção é aquela que a pessoa pode, né, pode lidar com isso ou tem condição fisiológica mesmo, né? Então, né, tô te dando as boas-vindas aqui, doutora Obrigada. Diana, ginecologista, quero que você se presente para a gente entrar nesse papo aí. Eu acho que, né, trazer mais leveza, mais apropriação, né? Acho que Uhum. apropriação de como a gente vive o feminino, das nossas escolhas. Então é Uhum. isso. Seja bem-vinda. Obrigada, Tatiana. Quero agradecer seu convite, em primeiro lugar. É sempre um prazer estar conversando com você, né? A gente sempre tem trocas aí muito Sim, ricas, né? Tanto aqui nas lives, Instagram, quanto profissionalmente também, né? isso, maravilha. E então eu sou ginecologista, eu me formei aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, em 89, então eu já vou fazer aí 33 anos de formada, né? Especializada em ginecologia e obstetrícia. Ao longo do tempo eu fiz uma pós-graduação em sexologia também, né? No ano de 2004. E de lá para cá, venho fazendo outros cursos também para ter digamos assim, que a formação médica, ela nos dá muitas ferramentas para entender o que está acontecendo com o desequilíbrio do corpo, vamos dizer assim.
mas fica muito separado o que é corpo e o que é mente, né? O que, que é a pessoa e o que, que é o corpo, o que, que é a história da vida dessa pessoa e o corpo dela. E eu, ao longo dos anos, na minha percepção e com cursos que eu venho fazendo e fiz ao longo desses anos, eu percebo que ser mulher é muito mais do que a gente entender o que que é o ciclo menstrual, o que que é uma gravidez, como é que vai ter o parto, como é que entra na menopausa, como é que você passa por todas essas é, mudanças, né, que são importantes, que é natural, são mudanças naturais, né, ao longo da vida da gente, Sim, e para ajudar, assim, a trazer mais conforto, mais entendimento, mais acolhimento mesmo para as mulheres, né? sim, sim. Nada melhor do que uma decisão na hora certa, né? É, Em relação à vida, a filhos, né? E poder sim, fazer isso é o que o anticoncepcional nos traz aí de possibilidade de liberação, né? Então, sim, vamos evoluir junto com essa, né, com essa história. Eu acho que uhum, esse olhar, né, para a questão da mente e corpo, né, o que passa no coração, o que passa na vida, as condições, sim, a medicina trouxe muita possibilidade disso e às vezes essa conversa não acontece, né? Talvez no aprendizado ou na praxis assim bem cartesiana, bem acadêmica, né? tradicional, acadêmica, mas ela se faz, né? E acho que dá essas Uhum, possibilidades. sim, verdade. Isso mesmo. Então, doutora Adriana, assim, né, vieram algumas perguntas do Instagram e algumas perguntas, né, que as pessoas já tinham me feito, assim, Ótimo, e vamos começar pela pílula, né? Pílula é vamos. normalmente uma primeira opção das jovens, assim, quando iniciam a Uhum, vida sexual, e aí acho que antes disso vem o preservativo, que a gente é, estava até conversando antes, né? E aí, em qualquer uhum, momento que você quiser trazer essa questão, pode colocar, né? Mas acho que vem o sim, preservativo, assim, e muito mais como anticoncepcional do que como, né, contracepção, do que como protetor de DST, né? E aí, uhum, uhum, e aí, assim, depois que a menina conhece bem o parceiro, ela quer parar de usar a camisinha. E esse conhece bem exato. é tipo uma semana, né? É, Então, quando ela já está bem íntima, assim, no segundo encontro, acho é, que, né, de vez em quando eu vejo que rola umas trocas de exame hoje em dia, as pessoas vão sim. doar sangue, É, e né, para troca de poder. exame não tem nenhuma garantia, né? Porque Pois é, me conta isso aí. eu também me procuram muito assim, eu vou sair de um relacionamento e tô entrando em outro relacionamento, eu queria fazer exames meus, ele já fez os dele, quero saber se está tudo bem. Ou dela, né? Se for uma Aham, outra parceira. Então eu conto assim que o que, que acontece com as viroses? Elas têm o que a gente chama de janela sorológica. Então, aham, naquele período, digamos que você tenha tido um relacionamento de 8 meses atrás. aham. Aí dá para fazer exames e vamos ver alguma alteração. Se você teve um relacionamento de menos de 6 meses, esses exames não vão apresentar nada, que aí você está na Nossa, janela sorológica. é Então, grande se assim essa janela? Que seis janelona. meses, 6 meses. Para as Uau. hepatites, principalmente, né? A sífilis, não. A sífilis, em 50 dias, a gente já tem o VDRL positivo, né? O HIV, rapidamente, você também já tem o teste, pode dar positivo, mas as hepatites B e C demoram para aparecer. Sim, E clamídia, a gente consegue também fazer o exame mais rapidamente. Mas nessa janela aí, pode acontecer também do HIV, né? aham, Que não é tão comum, mas pode acontecer. Então eu falo com a paciente: olha, daqui a 6 meses, contando desse último relacionamento que você teve, você tem que fazer de novo. Então uhum, isso não te dá a garantia de um relacionamento que você teve há 2 meses atrás, para começar um novo relacionamento agora, né? E você também não sabe qual foi a última vez com quem ele esteve. Então pois essa, é. essa essa falsa ideia de que os exames te avalizam para entrar num relacionamento Sim, sem nada, sem camisinha e resguarda. tudo, É, isso é uma ilusão, eu acho, sabe? E mesmo assim, digamos que esteja tudo certo com os seus antecedentes pessoais e os do sim, seu futuro parceiro ou da sua futura parceira também. sim. Mas
a gente não sabe o que vai acontecer durante esse relacionamento, né? Exato. Então, nem do seu lado e nem do lado da outra pessoa com quem você está. Sim, Então, eu acho que a camisinha sempre deve ser usada, sempre, sim. independente do método contraceptivo que a pessoa fizer opção, que seja Uhum, pílula, que seja DIU, que seja injetável, oral, anel, uhum, transdérmico, o que for, uhum. tabelinha, né, método de Aham, Billings, o que for. sim, Mas sempre tem que usar a camisinha, sim. né? Sim, pois é, isso é bem cultural, né? Então, Bastante. É. é algo que estamos engatinhando aí, né? Uhum. Mas considerando que a pessoa já passou por isso, né? Ou já está numa. Ou não faça essa opção, não use. É, tem anticoncepcional. As pessoas, às vezes, que eu vi de conversa, né? E também chegou essa pergunta aqui: Sim. da pílula, da mini pílula, né? Da Uhum. baixa dosagem. Então, às vezes, Uhum. as mulheres se consultam num primeiro momento e tem uma orientação, né, do ginecologista, mas às vezes trocam por aí ou ouvem, né? Ah, tem uma pílula nova que é baixa dosagem. E baixa dosagem, de maneira leiga, as pessoas associam com menos efeito, menos tendência a Sim. engordar, assim. Então, Uhum. por que não é baixa dosagem tudo, né? Por que não Uhum. só baixa dosagem? Ela serve para todo mundo? Como que é isso? É, a pílula, ela tem que ser, assim, um pouco individualizada para cada paciente, né? Porque a gente tem, desde 1960 até hoje, então nós temos aí quase 80 anos, né, que a pílula existe no mercado. De lá para cá, os laboratórios e a comunidade científica desenvolveu entre 5 a 6 tipos de progesterona. E lembrando aqui que as pílulas são sempre combinadas. O que Sim. é isso? Ela tem progesterona e tem o estrogênio, a maioria Uhum. delas. Então, primeiro eu Sim. estou falando das pílulas combinadas, que tem Aham. estrogênio e progesterona. Hoje em dia, o que nós temos no mercado são praticamente 100% das 99,99% das pílulas são consideradas de baixa dose. Sim. O que se usava em 1960, a gente não usa mais, né? Aham. A diferença são a constituição dessas pílulas, então a base delas, que é a progesterona, que é o que pouco varia, né? Que é o que mais varia, aliás, desculpa. Nós temos aí de 5 a 6 tipos de progesterona. E o que Uhum. vai variar é o estrogênio e a dosagem desse estrogênio. Então, inicialmente, ele vinha com uma carga muito alta, que era de 60 nanogramas, agora já temos de 20, de 30, de 10, né? Uhum. E ainda prevalece no mercado uma que já tem mais de 30 anos que ela está no mercado, que ela tem 35 microgramas de Sim. estrogênio. Aham. Então, essas progesteronas também vão variar de dose. Então, se eu pego um tipo de progesterona que ela tem um perfil de provocar no corpo da mulher um efeito androgênico, por exemplo, com Aham. uma dose de estrogênio baixa, Aham. eu vou ter uma reação naquela mulher. Se eu Sim. pego uma pílula que tem uma progesterona em que ela tem um efeito estrogênico na mulher, mesmo sendo uma progesterona, mas o efeito dela é estrogênico, e eu dando uma dose alta de estrogênio para ela, ou seja, o Uhum. máximo hoje é 30 microgramas, ela Uhum. vai ter outros efeitos. Sim. Então, essa combinação de estrogênio e progesterona, o tipo de progesterona e a dose do estrogênio é que faz toda a diferença. Por isso que a gente não deve, por exemplo, você começar, é o que a maioria faz, né? De Aham. começar a tomar a pílula primeiro conversando com a amiga ou com a irmã. Isso. Ah, Aham. eu vou começar a ter relação, eu não tenho coragem de ir no ginecologista. O que você Isso. toma? Aham. Então, vou tomar também. Ah, Sim. mas a fulano não engordou e eu tô com medo de tomar e vou engordar também. Então, cada pessoa, isso é muito variável, porque os hormônios, eles podem fazer um efeito adverso no Sim. organismo de cada pessoa. Aham. Então, tem que ter um acompanhamento médico, num prazo, inicialmente aí nesse período de adaptação que a gente coloca, que é de 3 a 6 meses, e Sim. ver como que essa mulher, essa garota, né, depende da fase da vida que ela vai começar, como é que ela está se sentindo. Se ela notou ganho de peso, inchaço, dor de cabeça, manchas na pele, Uhum. alteração dos cabelos, né? E tantos outros efeitos que o anticoncepcional pode dar. Tanto benéficos, Uhum. quanto outros efeitos que não são tão desejáveis, como o ganho de peso, por exemplo,
como sim. as manchas no rosto, que são os melasmas, né? Uhum. Ou até acne também pode dar, Sim. né? Mas Algumas isso pílulas vai. são boas para acne, outras não, né? Assim, algumas Isso, mulheres adaptam. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava, nossa, pílula para mim é tudo de bom. Assim, ela ficava com o cabelo sim. bonito, com a pele bonita, ela não tinha nenhuma reação. Isso Era uma boa. depende do tipo de progesterona que a gente usa. Tem Sim. progesterona que ela tem um efeito maravilhoso em que a mulher ela fica com a pele maravilhosa, ela tem o efeito antiandrogênico. Esse é o tipo Sim. de progesterona que as mulheres mais procuram. Ou, Aham. não que elas procuram, que elas não têm que saber essa Aham. classificação de progesterona. Sim. Mas diante da queixa ou do que da demanda da paciente, o que ela quer? Ah, eu não quero engordar, eu quero, minha pele tá ruim, eu quero dar uma melhorada. Às vezes vem por encaminhamento de uma dermatologista. Então eu tenho que Aham. procurar esse tipo de pílula que ela tem uma progesterona que tem um efeito antiandrogênico, que é Sim. isso, a mulher não incha, ela não Ah, tem a acne, ela diminui a oleosidade na pele, diminui a oleosidade no cabelo, né? Então isso ajuda muito a mulher digamos, a tolerar o uso de um contraceptivo que é diário e às vezes durante muitos anos, né? e a alteração na libido é uma grande questão. Sim. As mulheres É. queixam muito. Assim, tem alguma pílula que é melhor? Então, a Café. gente volta na composição do anticoncepcional combinado, né? Essas progesteronas, né, desses 5 ou 6 tipos que a gente tem no mercado aqui no Brasil, tem outras que já estão disponíveis no mercado de primeiro mundo que a gente não tem aqui. Mas Ah, nós vamos falar com o que nós temos disponíveis aqui no Brasil. Então, o tipo de progesterona que vai afetar menos a libido é a que vai dar o efeito androgênico. sim. Então Aham. fica uma contradição, que se eu dou uma Aham. pílula para ela com um efeito de progesterona que é androgênico, ela vai ter os efeitos da pele, ela vai ganhar peso, ela vai ter aumento de pelo, por exemplo, mas pode melhorar a libido, Uau. entendeu? Ah. Entendi. Então, se você É, ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, você fica sem saber o que você faz, tem que né? contar com uma boa adaptação. E aí, Exatamente. doutora Adriana, assim, a pílula, quando você falou aí do anel, o anel é a mesma coisa da pílula, só que localmente, né? O que que a gente Sim, tem de sim, variação? Porque aí pode ser o DIU, né? Assim, existe uma menor absorção do anel, né? Por questão sistêmica aí, de maneira sistêmica, isso acontece sim, mesmo? sim, sim. O Aham. que ajuda muito essas outras formas que não são orais, né, de anticoncepcional ainda combinados, nós vamos continuar falando dos combinados, depois a gente passa para o DIU, que ele é só a base de progesterona, né? Ou o de cobre, ou de prata, enfim, depois a gente pode entrar nesse assunto. Mas vou continuando com os anticoncepcionais combinados. Às vezes a Tatiana Voltei, entra ao vivo de novo. Voltou. Ah, que bom. entrei. Eu estava aqui Aham. me perguntando sobre o que que era, sobre o anel, né, e as várias Isso. formas de Aham. uso Do de hormônio, né? anticoncepcionais, mas ainda me atendo ao anticoncepcional combinado, que é estrogênio Sim. junto com progesterona. Uhum. Então, esses, por exemplo, o anel vaginal, o transdérmico, né, que são adesivos que você coloca na pele. O que mais que a gente Não tem? conhecia. Sim, Anticoncepcional também, como adesivo? adesivo, sim. Tem um outro que é intradérmico, que a gente coloca na face aqui do braço, nessa parte Aham. aqui do braço, né? Ela Sim, fica debaixo da musculatura. É subcutâneo, mas fica sim, assim, delineando o bíceps, né? sim. Então, essas medicações,
a grande vantagem é de não passar pelo metabolismo hepático. Sim. Então, com isso, pode ser usado uma dose ainda menor do que se usa via oral. Ah, sim. E com Aham. isso, quanto mais a gente diminuir a dose, né, de tanto da progesterona quanto do estrogênio, melhor para a paciente. Você fez uma pergunta parecida com um artigo que eu li hoje, assim, Sim. se já sabe que a dosagem menor é melhor, por que não usar sempre a menor dosagem? Porque às vezes a Sim. menor dosagem, com a Sim. combinação do tipo de progesterona, pode provocar efeitos colaterais indesejados, que o mais comum deles são os sangramentos não esperados, fora do período de intervalo Os da escapes, né? cartela. São os Sim. sangramentos de escape ou de spotting que a gente fala, né? Uhum. Então, o anel ele não tem passagem pelo fígado. O anel, também o de adesivo também não tem, então a dosagem é menor de progesterona e de estrogênio. Então, os efeitos colaterais acabam sendo menores também nessas pacientes. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, porque o efeito da progesterona, vamos dizer que essa Uhum. progesterona é antiandrogênica, mas ela pode não ter esse efeito em outra pessoa. A gente tem os dados estatísticos, como que essas progesteronas vão Sim. funcionar de maneira geral, mas cada mulher pode ter uma reação diferente. Então, tem que individualizar mesmo o tipo para Sempre cada tem que uma, né? testar, né? Sim. É. E A nesse grande vantagem sentido, que eu vejo nessas outras formas, Tatiana, só completando meu raciocínio aqui sim, sobre essas outras formas que não são orais. A sim, grande vantagem que eu vejo é uma facilidade para a mulher, para ela não. Aquela coisa de ficar lembrando todo dia, toda hora, né? Não, eu sim, tomei no horário certo. Ah, eu tô sim. doente, será que afetou o efeito da minha pílula? Ah, eu tomei um antibiótico, eu tive que Isso. tomar muito remédio Aham. recentemente, que eu tive uma doença. Ah, eu vou ter que fazer um tratamento com medicação para a pele. Eles Uhum. podem afetar o efeito do anticoncepcional. Sim, Então, uma grande vantagem desses que são com outra via que não oral é que tem essa facilidade para a mulher, ela não precisa ficar esperando para trocar, né? Que eu acho que é uma grande sim. vantagem. Uhum. E o anel tem boa tolerância? As pessoas Tem, têm, né? ótima, Que ótima, tipo de tem. reclamação tem, assim, né? Que pode não dar certo aí? Olha, a principal queixa que eu tenho do anel, às vezes a pessoa pode ter uma reação alérgica, que é muito raro, porque Sim. ele é um anel de silicone, né? Que é uma Aham. coisa assim, silicone a gente põe na mama, põe em vários lugares do corpo, que você não tem reação Uhum. alérgica. E eu acho que às Aham. vezes nem reação alérgica, é a dificuldade mesmo da paciente se adaptar, porque você tem que saber introduzir dentro da vagina. Você fica com ele Sim. durante 3 semanas, e ao final da terceira semana você retira, fica uma semana sem ele, ou podemos fazer o uso assim, tira, coloca outro em seguida e você fazer 2 a 3 ciclos com o anel. Sim. A principal queixa da paciente está tendo alguma reação no local, Sim. na Aham. vagina ali, Uma sabe? vaginite, né? Alguma coisa assim. Aham. Nada específico, não é uma candidíase, não Uhum. é uma gardnerela ou uma Uhum. vaginite é, é, com outro tipo de bactéria, mas ela passa a ter alguma reação ali que ela prefere parar. Sim. Algumas, muito poucas, isso tem relatado na literatura, podem queixar de, como toda pílula pode dar, né? Independente da dose que ela tem. Mas de ter dor de cabeça, de ter Sim. enjoo, Ah, sabe? De sim. ter náusea, pode Ainda acontecer também. que esteja bem local, né? Ainda que seja uma baixa dose e Uhum. que ele vai atuar sistemicamente, que não tenha o Uhum. metabolismo hepático, né? Mas ainda pode, dependendo da sensibilidade da mulher, ela pode ter algum efeito colateral. Uhum. E o DIU? O DIU hormonal é o top da balada, assim? É a É, menina dos olhos agora, sim, né? Deixa um tempo pra atualmente, cá.
Pode repetir sua Oi. pergunta, Tatiana? Repete a pergunta, por favor, que paralisou um Oi. pouquinho a sua fala. Tá, o DIU. Se o DIU hormonal, né? O DIU, tá me ouvindo? Agora tô. Oi? Tá? Ah, Tá. Se da melhor sobre opção, o assim, DIU. dentre esses, né, hormonais. É, o DIU, a gente já entra aí, o hormonal, ele é composto apenas por um dos hormônios que eu citei anteriormente. Ele é composto só por progesterona. E às vezes a gente pode usar essa progesterona via oral, via transdérmica também, né? Que você pode usar em situações em que algum tipo de doença em que a mulher não pode usar estrogênio, como lúpus, por exemplo, mulher que já passou por um câncer de mama, mulher que tem alguma doença que pode causar trombose ou, né, fenômenos tromboembólicos de maneira geral. Aí a gente usa o que as pessoas conhecem como micropílula ou mini pílula, na verdade é essa pílula que é só Ah, sim. feita de progesterona, Sim, que é sim. a que a mulher usa, as pessoas conhecem mais, talvez, eu vou comentar aqui, que é a pílula que a gente usa quando está amamentando. Sim, sim. Porque a progesterona, ela não passa no leite, o estrogênio passa e pode trazer algum problema para o bebê que está amamentando, Uhum, né? uhum. Então, essa pílula que a mulher usa em larga escala, na maioria das vezes, é no período de amamentação, ela pode ser usada nesses outros casos, mas eu não Sim. indico como uma a primeira, a segunda ou a terceira Opção. opção para mim, sabe? Como anticoncepção para mulher. Por Por quê? quê? Você, quando usa só progesterona, você corre o risco de ter uma reação androgênica, Sim. tá? E Tanto no mesmo o útero, DIU hormonal tem esse mesmo de risco? hormonal, você pode ter esse risco de ter uma ação androgênica. No próprio útero, por exemplo, de provocar, né, um afinamento do endométrio. Então, a mulher para de sangrar por conta disso. O endométrio ele fica muito fino, né? É, ela pode ter, às vezes, aparecimento de acne, pode ter queda de cabelo, pode ter alopécia, que é calvície, né? Aham. Mas isso em doses maiores, não a dose que o DIU hormonal apresenta. Mas Ah, algumas sim. mulheres são muito sensíveis. Eu Sim, já tive um caso nesses 22 anos que o menino está no mercado. Desculpa, não estou fazendo propaganda, mas acabei falando o nome sim. comercial do DIU hormonal. Então, o DIU hormonal ele já tem 22 anos que está no mercado. Eu só tive um caso até hoje que uma paciente teve uma acne grave. Ela fez tratamento com Roacutan na ocasião e ela teve que parar de usar. No que ela parou Uau. de usar, eu retirei o DIU no consultório mesmo. Algum tempo depois, a pele dela melhorou substancialmente. Não precisou nem de usar mais a medicação oral que a dermatologista tinha associado. Isso foi Nossa. apenas um caso, nesses 22 Aham. anos, Muito sabe? Então sensível, não né? é comum, não é Uhum. comum, Sim, sabe? Por isso que a gente tem que individualizar muito, sim. avisar sobre a questão do sangramento, a Uhum. tendência de se usar um dispositivo intrauterino, que é o DIU, né? Nada mais Uhum. é do que uma sigla, hormonal. Esse hormônio é só à base de progesterona, não existe DIU hormonal com estrogênio e progesterona, é só progesterona. Então, essa Sim. progesterona, ela pode trazer efeitos muito benéficos, que é Uhum. diminuir o volume do sangramento, né? Para Uhum. aquelas, isso está indicado para aquelas mulheres que têm assim uma menstruação muito volumosa, Sim. né, que Essa, recorrentemente a gente tem que tratar anemia nessas pacientes, que fica sim. aquele esquema da caixa d'água, né? Você enche a Aham. caixa d'água, mas a caixa d'água está com furo. Esse furo é a mulher está perdendo sangramento no seu período menstrual. Sim, Então sim. aí esse DIU hormonal ajuda muito, ajuda Uhum. bastante, é muito bem indicado. Sim. Teve uma pergunta que acho que você acabou já respondendo. A pessoa pergunta Hum. se é normal a pessoa ficar inchada com a pílula, né? Com a concepcional. Então depende da composição, né? Como você falou. Depende da composição e depende da resposta que a pessoa vai ter àquele tipo de
Uhum. daquele tipo de composição. O inchaço, a gente coloca aí que a mulher pode ganhar em torno de 2 a 3 quilos até. Isso a gente Uhum. vê no ciclo normal, sem pílula, sem nada. Tem Sim, mulheres que percebem uma retenção de líquido, né, sim, um dolorimento nas mamas, que a gente chama de sim. mastalgia, o abdômen Uhum. dolorido, distendido. Isso são sintomas normais de uma pré-menstruação. E quando a Uhum. menstruação vem, o que que acontece? A mulher, né, ela elimina aqueles líquidos todos, ela se sente menos inchada, ela se sente, volta ao normal. A Sim, pessoa que usar o anticoncepcional, dependendo do tipo de progesterona, da combinação que tem esse anticoncepcional, ela pode provocar os mesmos efeitos. Então, sim. às vezes a pessoa fala assim: ah, eu engordei muito com o anticoncepcional, engordei 10 quilos. Eu falo: não, não, queridinha, essa conta não é só do anticoncepcional, Pois é, né? essa conta ela é Não feita, é, não é. Sabe? Então acontece muito isso. A gente tem que ver, analisar como é que é o estilo de vida dessa mulher, se ela é sedentária, se ela faz alguma atividade física, como é a alimentação, como é que é o dia a dia dessa pessoa, o biotipo, como é que é sim. a família, né? Se a família tem um biotipo, como é que é a alimentação da família de maneira geral. Se a gente Ô, está doutora falando aí de Adriana, mulheres mais jovens e adolescentes, que elas estão dependendo, né, ainda do suporte familiar. sim. E aí vem, né, uma coisa que a gente vê na sexologia também, e acho que juntam as três coisas, assim, que às vezes é o ganho de peso, a baixa da libido e a relação estável que vem junto com essa pílula, né? E a Uhum. conta vai toda para a pílula, porque assim, a É. relação mais estável, ela mexe com a libido, né? É uma outro tipo de Aham. resposta, a questão, né, acomoda, os estímulos são Sim, diferentes, né? sim. A vaidade, assim, né? Às vezes a gente vê isso mesmo, um Aham. comportamento, assim, quando a pessoa está na conquista, ela tem uma motivação e ali entrou numa, Exato. às vezes até numa relação, né, É. mais de uma codependência, assim, que o cara ou que a mulher não, né, não quer que o outro fique bem, assim, né? Essas dinâmicas que É. a gente vê, É. né? Assim, não precisa É. Ah, mais, né? Você tá linda assim. E a pessoa vai, né? Vai é mais pipoca, mais pizza, mais jantar, mais programa, né? Acho que junta um conjunto aí. E aí vai 10 quilos para a pizza, né? Acho que pode ser 3 para a pizza, exato. certo? O resto, né? Então, É. e uma coisa que a gente tinha conversado aquele dia no telefone, que eu achei, não sabia, a questão da interrupção da pista de trombose. Você podia falar isso aí, Ah, sim, posso. É, isso é né? muito importante, né? É, Porque as pessoas eu acho que é procuram. importante. Aham. Sim. É, a gente vê muito hoje as pessoas preocupadas, as mulheres, né, de estar usando, ah, eu tenho medo de ter trombose, alguém na família teve, eu fiquei sabendo que essa pílula ou aquela outra da trombose. A gente tem que levar muito caso a caso, né? Primeiro, ver o histórico dessa mulher, se ela, como eu falei antes, se ela está sobrepeso, se ela fuma, o uso de bebida alcoólica, fator familiar, se teve alguém na família que já teve algum fenômeno tromboembólico, se ela já passou por algum tratamento de câncer. Então, esses 5 fatores aqui que são muito comuns, né? Eles já entram no score, na escala de pontuação para aumentar a possibilidade dessa mulher ter um fenômeno tromboembólico ou uma trombose, mais comumente conhecido, mas pode ser um AVC, né, um acidente vascular cerebral, pode ser uma embolia, tudo isso é chamado de fenômeno tromboembólico. Então, nessa escala, nessas 5 coisinhas esses 5 fatores que eu citei aqui, ela já está com uma tendência aumentada de ter uma trombose usando pílula, combinada Aham. principalmente, né? Sim. Então, como eu falei antes, assim, a progesterona junto com o estrogênio e cigarro, por exemplo, é uma coisa que não combina. Não Uhum. combina. Essa mulher, ela tá correndo risco de ter um fenômeno tromboembólico. Ela toma pílula, fuma e é sedentária e está sobrepeso, né? Também já aí são 4 fatores de risco. E se a mulher tem mais de 35 anos, é um outro fator de risco, né? Sim. Em Uhum. relação assim, o que a pílula pode mesmo fazer com que a mulher tenha a
possibilidade de ter um fenômeno trombembólico, tem muitos estudos, Tatiana, muitos, assim, é a medicação mais estudada no mundo inteiro, é a medicação mais usada no mundo inteiro, né? Há muitos anos, há muitas décadas. Então, tem muitos estudos que mostram, assim, dependendo do tipo de geração de progesterona, essa progesterona aqui pode dar mais, aquela progesterona pode dar menos, efeito trombembólico, outras não, mas no compilado desses milhares de estudos e com milhões de mulheres, que são estudos Cochrane, né, que são mundiais, são de vários países, o que a gente vê, assim, de real? O que é real, assim, o que a gente pode oferecer para o paciente no dia a dia? Que é o seguinte, esse para e volta com a pílula. Eu estou num relacionamento mais fixo, vamos dizer assim, estou tendo relação mais de uma vez na semana com a pessoa, então eu vou começar a tomar um anticoncepcional. Aí o relacionamento acaba, ela para de tomar um anticoncepcional. Começa outro relacionamento, ela volta. Então esse vai e vem, para e volta, é a coisa mais maléfica que a mulher pode estar fazendo para ela mesma. Essa é a principal causa da pílula poder causar um fenômeno tromboembólico na vida de uma mulher. Nossa, eu acho que essa informação é muito importante. Eu não sabia mesmo. Assim, para mim foi completamente novidade, porque isso é algo que acontece, assim, terminou no que é muito comum, né? É muito comum. Interrompe a cartela no meio, tá? E recolocar sob efeito de hormônio, né? E aí, assim, mas, nossa, super importante essa informação. E aí, doutora Adriana, me fala dos não hormonais, né? As pessoas têm falado muito, têm chegado a questão do DIU de prata, né? Então, tem o DIU de cobre, que ele é conhecido, e agora, né, parece que mais recentemente, o DIU de prata tem sido divulgado como super mais tolerante, assim. É tão assim? É tão diferente? Olha, o objetivo do DIU de prata, né, é diminuir um pouco o incômodo que o DIU de cobre pode dar, porque como o cobre vai oxidando, isso vai trazendo incômodos e produzindo, né, fatores que não são oxidantes, porque ele oxida, então traz mais reações inflamatórias no útero daquela mulher, por isso ela tem mais cólica e mais sangramento. O de prata, ele não é todo de prata, na verdade. Ele é cobre, ele tem cobre também, e ele tem um filamento de prata que vai diminuir essa oxidação do cobre. Diminuindo essa oxidação, em tese, em teoria, vai diminuir esse efeito colateral que muitas vezes pode dar com o uso do DIU, que é a cólica ou o aumento do sangramento. E ele tem também, ele é um pouco menor em termos de diâmetro e em termos de tamanho. Para a mulher, na prática, o que facilita muito é a diminuição do diâmetro, porque o que dói, o que incomoda na hora que a gente vai inserir um DIU na mulher é a passagem pelo colo. Então, quando o insersor do DIU ele é menorzinho, ele é mais estreito, mais fininho, né, vamos dizer assim, ele incomoda menos. Mas a dor na hora da inserção, dor é muito subjetivo. Eu já coloquei DIU em pacientes que não sentiram nada, não lembraram de tomar a medicação que eu costumo passar, poucas horas antes do procedimento, e tem pessoas que chegam a ter o reflexo que a gente chama de vago vagal. A paciente desmaia na hora da colocação, né, pela tração do colo do útero, e aí eu fico com a paciente ali, às vezes, 1 hora, 2 horas, para ela voltar ao normal, porque o reflexo vago vagal, ela tem uma baixa de pressão, o batimento cardíaco cai bastante, né? Então, já passei alguns apertinhos, assim, no consultório, mas sabendo que isso pode acontecer, eu já tenho uma preparação para isso. Eu sempre marco, por exemplo, para fazer essa colocação, no último horário de preferência. Porque aí eu vou ter tempo para dar atenção a essa mulher, se acontecer alguma coisa, né? Ela também vai ter, se ela quer voltar para o trabalho, por exemplo, ela já não vai estar no meio do horário do trabalho, ela já terminou o seu período de trabalho e vamos fazer esse procedimento mais no final do dia, né? Sim, ótimo. Pois é.
Porque o DIU tem sido também, né? Agora o DIU ele é uma grande procura porque permite, né? Não é hormônio, as pessoas têm tido essa, né? Às vezes essa conversa aí. Agora, quem não teve, nunca Sim. engravidou, né? Esse DIU aí não hormonal, ele seria menos tolerável? Isso acontece de fato aí? Não, olha, hoje a gente tem tanto o hormonal quanto o não hormonal, que é o de cobre ou de prata, em tamanhos variados, sabe? E Sim. que ele pode incomodar menos, né, na hora da Uhum, colocação, principalmente para pacientes que ainda não engravidaram. Então, por sim. exemplo, o hormonal que é menor, é uma versão menor, ele chegou há pouco tempo no Brasil, no mercado brasileiro, é um irmãozinho do que é o mais conhecido, né? Ele é menor também de tamanho e ele é mais fino, o insersor dele também é menorzinho e tem uma quantidade de progesterona um pouco menor. Aham, Então, a paciente ela pode até continuar tendo menstruação. A gente indica para pacientes que não têm queixa de volume menstrual, esses menores, tá? sim, Então ela entendi. vai ter, pode ter um ciclo menstrual, mas ela vai estar protegida tanto quanto se ela estivesse usando uma pílula ou o outro que é hormonal maior ou o Ah, outro que não é hormonal maior também. Porque o de prata, sim. como o de cobre, nós temos tamanhos menores e com Uhum, duração nós temos de 10 anos, 5 anos e 3 anos também, uhum, sabe? sim. Eu já ouvi alguns casos assim, eu não sei a casuística aí da mulher engravidar com o DIU de cobre. Isso, assim, acho que eu Sim. já ouvi dois casos, né? Um é uma ex-aluna, eu fui fazer, né, de repouso. Como que é assim? Isso costuma acontecer com frequência ou é bem raro? Não, não é com frequência. Isso aí a Uhum, gente vê nos estudos que a incidência de gravidez num DIU bem inserido é de 1 para 10 mil mulheres. sim. Então, é uma incidência muito pequena, estatisticamente é muito pequena. Agora, o que Então que tem a questão do acontece? bem inserido, né? Também. Tem que ser bem inserido, a mulher Entendi. tem que fazer, pelo menos durante o primeiro ano, exames de ultrassom para ver se o DIU está bem inserido, né? Mesmo que Uhum, durante a inserção a gente use um ultrassom, como no meu caso, eu tenho um ultrassom uhum, portátil, eu levo para o uhum, consultório para fazer essa inserção. Tem clínicas que tem ultrassom, né, aquele ultrassom aham, grande, né, clínicas de ultrassom mesmo, clínicas de aham. imagem, fazem a colocação do DIU. Então, em tempo real, você está vendo que ele está sendo colocado no lugar certo, com menos risco de perfurar um útero, perfurar a bexiga, por exemplo, que isso pode acontecer, né? Uau! Isso é uma. É, pode, né? Sim. Então, assim, inserção de DIU, não, como nada, é assim, a maioria Zero das risco coisas, não de tem, né? procedimentos que a gente faz, tem risco. Hoje a Uhum, gente pede às pacientes para assinar um termo de consentimento para ela estar ciente de que a inserção ela pode provocar algum problema, né? aham, entendi. Então, na hora da inserção, mesmo guiado pelo ultrassom, acabou a inserção, tirou todo o material, tirou o aparelhinho que está dentro da vagina da mulher. A gente confere lá com o ultrassom, tá no lugar. Mas é bom ela repetir daí a 15 dias, depois 3 meses, depois 6 meses, para ver se está tudo bem, se está no lugar, se não houve uma modificação. Porque Sim. acontecem coisas, Tatiana, assim que a medicina não explica. Por exemplo, eu já vi DIU ficar de cabeça para baixo. Ele virar, assim, ó, sabe? Do DIU entrar dentro da parede do útero. Ou Ai, então uma parte dele está dentro do útero e a outra parte está fora. São sim. coisas que acontecem. Aham. Não é a maioria, tá? Isso é Uhum. muito raro. Mas a gente tem que explicar para as pacientes, ainda mais hoje, que assim, as mais jovens, né, como elas iriam usar a pílula por muitos anos, elas não estão querendo usar pílula, elas estão querendo usar um método que tenha menor impacto no sistema hormonal dela. Sim, E principalmente na questão da libido, que é uma sim, verdade. Por melhor que sim. seja o anticoncepcional, que tenha menor dose, a gente observa que a libido pode ter impacto, apesar, mesmo com toda essa árvore de coisas que você citou, Possibilidades, que né? estão, possibilidades, que estão muito entranhadas na sexualidade, na libido da mulher,
a gente sabe, né, por estudos, que muitas vezes o anticoncepcional ele pode diminuir um Interfere, pouco, sim. sim, Uhum, interfere um pouco, sim. sim. Então, Uhum, essas moças que querem usar o DIU para não fazer uma opção para não usar hormônio por muito tempo, a gente tem que avisar, a gente tem sim. que explicar todas essas coisas e às vezes eu gasto uma consulta explicando sobre isso, sobre a questão da como retomar a fertilidade depois, né? Porque as Sim. pessoas Aham. acham, por exemplo, falando sobre um assunto aí que é a questão da fertilidade. As pessoas acham que a pílula ela é um vilão para a Sim, sim. fertilidade. Ah, eu usei 20 anos Aham. pílula, então eu não vou conseguir engravidar. Isso Não não é uma engravidei. verdade. Ah, Isso não é uma verdade. Por quê? Basta lembrar que se você parar de tomar um dia a pílula, se você tomar errado, você pode ficar grávida. sim, No mês que você parou de tomar pílula, no mês seguinte você pode ficar grávida. A sim, gente pede a paciente para parar com 3 meses de antecedência para que o ciclo dela volte a ter uma regulação natural. Mas a mulher sim, pode engravidar logo em seguida. sim. Com o sistema de longo prazo, né, que é o DIU, o que pode acontecer? Principalmente nas mulheres que não tiveram filhos ainda. Como eu falei antes, principalmente o T de cobre, ele provoca uma oxidação. E essa Sim, oxidação provoca reação inflamatória. sim. Essa reação inflamatória, ela pode provocar alguma cicatriz dentro do útero, no ósseo das trompas, que é onde saem as trompinhas lá. Mas isso não é a maioria também, tá? Isso é Sim, uma pequena porcentagem das pessoas, das sim. mulheres que usam DIU. Mas a Uhum. gente tem que falar sobre Precisa isso. informar, né? Tem que Isso. informar sobre isso. Então, tá Aham. tudo descrito lá no consentimento Ah, de inserção do DIU. Inclusive de ficar grávida, né? Estando sim. usando o Aham. dispositivo. Como eu falei, que a estatística é muito pequena, é de 1 para 10 mil mulheres aí, mas. Aham. Eu já ouvi, foi semana passada, uma paciente, né, foi ao consultório e ela falou que ela colocou um DIU de cobre há muito tempo e que ela expeliu o DIU ao sair no banheiro do Sim, consultório, já esse DIU casos, isso. né? Então, são Uhum, casos que não uhum. são os mais frequentes, né? Isso já São, aconteceu. Não, não são frequentes, mas já aconteceu comigo no consultório também, da paciente eu acabar de colocar o DIU, ela levanta e tum, cai assim no literalmente chão do rejeitou. consultório. Olha só. Literalmente ajeitado. Isso. É, E aí, né, indo aí, terminando nessa linha do que o corpo rejeita, né? Ou as mulheres querem sentir esse ciclo aí. E aí, hoje tá uhum, uma questão de perceber o ciclo, de fazer o método natural, né? Da tabelinha junto com o bilho ali do muco. isso. Isso tem um critério, não tem, doutora Adriana? Assim, dá para todo mundo fazer? Como que é isso, assim, para ficar melhor? Olha, tem um critério, né? A mulher ela tem que ter um ciclo regular. O que é um Uhum, ciclo regular? Não é a data no calendário, vem todo dia 8, todo dia 20. O uhum. ciclo regular é o tempo que leva entre a primeira menstruação de um mês ao primeiro dia do outro mês. Se esse intervalo ele está sendo sempre de 28 dias ou 30, entre 24 a 35 dias, o que quer dizer isso? Não é que um mês você pode ter de 24 e no outro mês você pode ter de 35. Ciclos de 24 em 24 dias é considerado normal, ciclo de 28 em 28 dias é normal, ciclo de 30 em 30, de 35 a 35. Então, esses são Sim, os limites de normalidade. sim. Agora, para uma mulher só, eu, por exemplo, se eu menstruo de 28 em 28 dias, sempre o meu ciclo é regular. Agora, se Uhum. um mês eu menstruei, o ciclo durou 24 dias, no outro mês ele durou 30, no outro mês durou 27, no outro mês 38, eu não tenho um ciclo regular, Sim. E aí certo? não dá Então para. é impossível você fazer uma tabela. Uhum. E o que vem acontecendo? Como hoje todo mundo trabalha e usa, né, o smartphone,
tem os Isso, aplicativo. aplicativos os aplicativos para controle do ciclo menstrual. Isso. E Várias aí ele pessoas vai lá, responderam que usam, né? E aí vem a sim, conversa que a gente teve, né? isso. E aí, quando eu peço as meninas, as mulheres que usam, para me mostrarem como é que é o aplicativo, aí às vezes elas não sabem entender, como é que fala assim, Interpretar. ler, Aham. interpretar o próprio dispositivo que ela está usando, o aplicativo que ela está usando. Então, assim, vem lá, mostra de um ano para trás, né? De um ano para cá, que seria o ideal da gente acompanhar para ver se a pessoa está tendo um ciclo regular. Aí mostra lá, não, esse mês levou de tanto a tantos dias, no outro mês foi de tanto a tanto. Eu falei, olha, o seu próprio coisa aqui está mostrando que seu ciclo não é regular. Ah, não, não. Mas ele me fala quando eu vou menstruar e me fala quando eu vou ovular. Eu falei, mas não é possível. Ele faz uma Ele não média. tem, isso não isso só tem, ele faz uma média, exata, ele está usando um algoritmo, Aham. né? Então ele faz uma média se ela começou a usar, vai ser do primeiro, depois os dois próximos, os três, os quatro, cinco, e quantos ciclos ela tiver aí, ele vai fazer uma média que não corresponde com a realidade do corpo dela, se ela Sim, não tiver um ciclo regular, sim, né? sim. Então, nesses casos, né, fica bem complicado essa percepção do ciclo, né, e esse desejo aí. Eu Sim, acho que né, é importante as pessoas terem isso claro, porque, né, que momento da vida que dá para correr risco, né, que momento dá. é, Então, às vezes dá para a pessoa correr esse risco e às vezes não dá, né? Então, é verdade. acho isso super importante. Sim, Estamos num tempo bom, doutora Adriana. Vamos ver. Ah, teve só uma pergunta também sobre endometriose, né? Assim, endometriose, isso. isso. Normalmente o tratamento é hormonal, né? Ou a contracepção para endometriose. A endometriose sempre é uma, uma dificuldade em engravidar? Sempre traz, né? Precisa de fazer contracepção e como seria essa contracepção da endometriose? Aí eu vou pegar um gancho e pedir para você falar um pouquinho sobre como a medicina chinesa pode ajudar nisso. Porque o anticoncepcional, ele não trata endometriose. Ele camufla, na verdade. Ele vai impedir que Aham, aqueles focos sim, que estão ectópicos, que eles estão fora do lugar do útero, eles vão ser tão inflamatórios quanto antes. Então, hoje, a gente tem vários estudos, né? A medicina tem vários estudos mostrando que a mulher, ela pode mudar várias coisas na vida dela, como alimentação, como exercício, usar dietas que são anti-inflamatórias, né? Evitar leite, evitar trigo, o próprio centeio, aham, né? E algumas outras alimentações, usar cúrcuma, folhas verdes. Então a gente entra sim, aí numa outra seara da medicina, que é a nutrologia, né? E que a medicina chinesa eu sei que trabalha muito também com uma boa sim, dieta. A ayurvédica também trabalha muito com dieta nesse sentido. E hoje, assim, o que sim, mais ajuda as aham, mulheres a tratar a endometriose é ter uma vida mais saudável e ter menos estímulo de alimentar de coisas inflamatórias. Isso hoje é muito bem estudado, sabe? sim, Então, o anticoncepcional, uhum, ele vai camuflar e tirar um pouco da dor dessa mulher. sim, mas não é um Oi. tratamento, né? É um Não, não é um paliativo. tratamento, é um paliativo, sim. O É um tratamento paliativo, é, né? assim, ou ela ter essa mudança de qualidade de vida e acompanhar, Aham, né, para ver se a endometriose está uhum, evoluindo, ou se ela deseja engravidar, dependendo da idade que essa mulher, se ela já tem uma idade mais avançada, ela fazer a laparoscopia e tratar, e imediatamente ela tentar engravidar, né? E recentemente também, eu vou colocar aqui só para dar um gostinho de quero sim, mais, existe também uma possibilidade aí dentro da psicologia sim. de que a mulher que tem Na- endometriose, ela vive um conflito. Ela vive um conflito. Quando a mulher, ela consegue desvincular desse conflito, podemos falar mais um pouquinho sobre isso depois,
a gente ainda não tem uma resposta para saber se melhora a endometriose em sim, si. Mas os sintomas revertem, melhoram bastante, né? Só ainda não chegamos ao caso de... porque não deu tempo ainda, é uma coisa muito nova, que eu até gostaria de discutir depois isso com você, que é muito interessante. sim. Tá bom? Já vi algumas aí também, né, falando. E aí, completamente aí, casa com essa questão da nutrologia, a gente vê que tem um quadro, né, tanto para endometriose quanto para o ovário policístico, o quadro energético, ele é por Uhum. uma deficiência do sistema, da digestão ali, né, que está Isso. principalmente ligada à assimilação energética dos alimentos. Então, é como se essa digestão energética também ficasse defeituosa ou deficiente, e aí vai gerando uma energia de acúmulo de umidade e mucosidade. Então, Sim. isso gera tanto ovário policístico quanto circulação de energia, circulação do Ti. Quem faz essa Uhum. circulação promove esse livre fluxo do Ti, não Uhum. físico, mas né, nesse sistema aí. Sim. E especialmente na endometriose, né, essas dores, os quadros da endometriose, então eles trazem um quadro de mucosidade junto com uma estagnação do Ti do fígado. Então, um bloqueio dessa energia do Ti do fígado. Sim. Para tratar, e para isso a acupuntura é muito boa, assim, né? Tem uma proposta, e aí eu sempre falo até para os Sim. alunos, né, da acupuntura, A assim, o yoga seguinte, também, né? A yoga a também é yoga, outra assim, coisa muito boa. sim, sim, porque na medicina chinesa eu falo, olha, a medicina chinesa consegue explicar absolutamente tudo. A gente consegue ter uma leitura para tudo. O que eu não sei é se a terapêutica vai ser suficiente. Então, em alguns casos, Uhum. a acupuntura é suficiente para mover e dar uma resposta terapêutica. Em outros casos, é como assim, está tão estagnado e tem tanta mucosidade que isso não é suficiente, né? Pode melhorar pouco Sim, ou não. Né? E aí, sim. a alimentação, toda alimentação anti-inflamatória, ela é uma alimentação que para a medicina chinesa não gera mucosidade. Então, por isso que casa tão bem, né? E Isso. aí, da yoga hormonal, tenho visto também pelo movimento, né? A bástrica muito forte, a respiração, e aí né, o Dhyana Bandha, a sucção que a gente faz também, Uhum. tem trazido aí a proposta, ou eu entendo que a melhora tanto é pela circulação da energia, quanto pelo efeito mecânico dos exercícios, porque o Isso. movimento é muito intenso, né? Isso. E isso é Isso mesmo. algo que a Diná propõe, né? Então, assim, a yoga Uhum. hormonal, ela é para ativação hormonal, né? Então, vamos fechar a nossa live aí, deixa eu falar sobre isso, né? Então, as mulheres que têm um ciclo irregular, né, ou que têm sintomas do ciclo, esse método tem trazido muito resultado, assim, as pessoas falam, olha, menstruei mais rápido, meu ciclo diminuiu, mas regulou, sabe? Então, o calor Aham. aumenta, né? Então, ele entra numa harmonia. Eu acho muito lindo que as meninas chegam e falam assim, eu não vi que eu menstruei, assim, eu menstruei sem passar por TPM, Sem sem dor. passar por inchaço, assim, É. nossa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E a Diná, que é a criadora do método, né? A senhora fantástica, Diná Rodrigues, procurem, né? É lindo vê-la falar. E ela É. fala que ela tem um painel dos bebês da Diná, por tratamento, Olha. melhora de endometriose e de ovário policístico. Então, toda vez que ela dá curso, ela fala assim, e tem alguém com ovário policístico, com endometriose, com dificuldade de Aham. engravidar, Aham. ela fala assim, pratica e me manda uma foto. Ela é muito E ela categórica, tem um muito segura. painel. Que Exato, ela legal. fala que ela tem Que um legal. painel dos bebês da Diná. Então, né, Aham. fica aí, eu não tenho, né, longe de estar com casuística, mas quero ter, né? E assim, que as pessoas que tenham aí ao longo do tempo, né, Vamos possam ter, né, Tatiana? Vou encaminhar estar. as pacientes com Isso, endometriose, com isso, vamos irregularidade de tentar. ciclo, tudo para você botar elas Isso, no eixo, praticar bastante yoga, terem mais isso, centramento, autoconhecimento, né? exato. Pôr essas mulheres aí para terem mais contato com elas mesmas, que eu acho que é uma coisa que a gente conversou também, né? Que assim, essa coisa de anticoncepcional e de tudo isso é uma.
veio numa época em que a mulher precisava de uma liberdade sexual, de não ter o risco de ficar grávida, mas acabou sendo assim uma ditadura da gente funcionar de uma forma muito linear, né? E a mulher Exato, não é linear. exato. Não é linear. Os nossos ciclos, né? As Nós somos nossas fases. cíclicas, né? Exato. É isso Exato. aí. Muito bom. Tá Muito bom, bom. doutora Adriana. Te ouvir, Tá foi bom, minha super querida. esclarecedor, né? Aprendi muito e, né, tenho certeza que todo mundo aí também. Eu desativei Obrigada. os comentários aqui, mas tá bom, depois vai deixar aí qualquer mensagem, né? E para você também. Tem Pode mandar pergunta, gente? mensagem no meu Podem Instagram ir lá no também, se direct da doutora quiser. Adriana. Sim. Isso, né? E aí, Aí, Tatiana, nós ainda ficamos pois é, você devendo vai ter um algumas movimento de coisas aqui agenda que aí. é, ficamos devendo aqui falar sobre a testosterona, né? Ai, pois é. Nós vamos ter que Vamos falar falar disso depois depois, uma sobre tá? libido, né? Eu acho que casa com isso e a gente pode falar Vamos, da questão da vamos. endometriose, né? Então, tá. Doutora Adriana, Isso. muito Nossa, obrigada. super Fiquei demais. feliz, Eu que tá? agradeço, minha querida. Eu também. Fico muito feliz de conversar com você, da gente estar trazendo essas informações aí para as mulheres, né? Para cada vez elas se sentirem mais, assim, empoderada, não é empoderada, não gosto dessa palavra, mas assim, mais conscientes do Apropriada. próprio processo, apropriadas, elas se apropriem do processo natural delas, né? E que elas se Sim, conheçam cada vez mais, né? sim, sim, É sim. isso. Tá Estamos aqui para bom. ajudar vocês, mulheres. Isso mesmo, Obrigada, gente. Tatiana. Um Obrigada, doutora beijo. Muito Adriana. Um grata pelo beijo. convite. Outro Tchau. grande. Obrigada. Tchau, tchau.